Oi, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do Lab Ritual. Eu sou a Ju e hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez aqui no canal. Eu vou usar o ChatGPT, que é uma ferramenta bem famosa para a gente construir uma formulação juntas. Mas, na verdade, a gente vai dar algumas coordenadas para ele e quem vai montar a formulação vai ser ele. O nosso objetivo com esse vídeo é testar para saber se ele vai conseguir criar uma formulação redondinha ou então se vão faltar alguns ingredientes dentro dessa formulação. Antes de começar esse vídeo, se tu gosta desse canal, gosta do conteúdo que a gente traz pra cá, já deixa o teu like, te inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações pra tu ser notificada sempre que a gente postar um vídeo novo. E eu quero saber de vocês também se vocês já usam o ChatGPT pra pesquisar algumas coisas ou então se vocês nunca usaram essa ferramenta. A versão que eu tô usando aqui, ela é a versão gratuita, ela não é tão precisa quanto a versão paga, mas ainda assim é a versão que todas nós a gente tem acesso, então é ela que a gente vai usar hoje. É importante que vocês saibam que eu já usei o ChatGPT várias vezes na versão gratuita, então ele tem aí uma memória de coisas que eu já trouxe pra ele. Então vamos ver como é que ele vai se sair hoje. Bom, então pra começar agora, a gente vai aqui pro ChatGPT, eu vou digitar a nossa pergunta, vou colocar algumas observações pra gente poder também guiar ele. Então, boa tarde, ChatGPT, gostaria que tu criasse uma formulação de um cosmético natural do zero. Eu vou falar pra ele que essa formulação é um hidratante. Eu vou falar pra ele o emulsionante que eu gostaria que ele usasse, pra ele já entender, né, que a gente precisa aí de um emulsionante natural pra criar um hidratante facial em creme. Eu vou colocar aqui pra ele que precisa ser em creme. E vou falar também da questão das propriedades e da validade que eu espero desse produto. Então vamos ver como é que ele vai absorver essas informações e transformar em uma formulação. Então vou começar. Essa formulação é um hidratante facial em creme. Gostaria que ele fosse feito com o olivenil e que ele tivesse o óleo essencial, o óleo vegetal de rosa mosqueta na composição. Eu vou colocar aqui também algumas características que eu gostaria que esse hidratante trouxesse para nossa pele, como, por exemplo, neutralizar manchas. Então vamos ver o que ele colocaria para neutralizar manchas na pele. E eu vou descrever exatamente isso. Então eu vou falar que eu gostaria que essa formulação fosse 100% natural e que tivesse algum ativo que neutralizasse manchas na pele. Vou colocar aqui também que eu quero uma validade de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. E que na composição dele a gente tenha o óleo essencial de lavanda. Bom, acredito que ele já tem informação suficiente aqui. Então eu falei que eu gostaria que ele fosse um hidratante facial em creme, né? Eu vou ser mais específica aqui. Vou colocar uma emulsão. Vou pedir que essa formulação seja em porcentagem também. Mas também gostaria dela em gramas para 40 gramas de produto. Bom, pergunta tá feita, vamos mandar agora para ele e vamos ver o que ele vai responder. Bom, aqui ele já colocou, ele tá colocando também o modo de preparo, não esperava que ele fosse colocar isso. E aqui ele já trouxe também a formulação em gramas. Ele vai colocar aqui algumas notas importantes. Trouxe a questão do pH também. E aqui ele ainda trouxe uma questão de personalização. Olha, pelo que eu olhei aqui por cima, ele foi muito bem. Bom, então vamos ver, né? Aqui ele separou em fase A, que é a fase oleosa, fase B, fase aquosa, e fase C, que é adicionada a frio, né, que seria a nossa fase termolábil. Para começar, o Olive 1000 ele colocou dentro da faixa da dosagem, né, que a gente pode de fato usar em uma formulação. Ele usou também a taxa permitida para o óleo vegetal de rosa mosqueta e para o óleo vegetal de jojoba em relação ao Olive 1000. Então o Olive 1000 ele aguenta aí até 25% de carga oleosa e aqui ele separou 8% para o óleo vegetal de rosa mosqueta e 4% para o óleo vegetal de jojoba, o que é uma carga muito boa. Eu costumo colocar em hidratantes faciais 10%. E ele colocou a vitamina E, né, na fase oleosa, na parte de aquecimento. Aqui eu faria diferente, eu não colocaria a vitamina E na fase de aquecimento, eu colocaria ela na fase termolábil. Então, se eu estivesse reproduzindo essa formulação, isso é uma coisa que a gente pode fazer se vocês quiserem.
Eu não colocaria essa vitamina E aqui, tá? Ela iria lá pro final, pra nossa fase termolábil. Então, acredito que aqui já seja um ponto de atenção, né? Porque normalmente a vitamina E, que é o nosso antioxidante natural, então ele coloca aqui o papel dela dentro dessa formulação, a gente coloca quando a gente tá na nossa fase fria, para evitar que, como esses antioxidantes são sensíveis à temperatura, eles percam a atividade dele. Então aqui a gente já tem aí um ponto de atenção na nossa fase oleosa. Mas ainda assim, para os outros 3 ingredientes, ele mandou muito bem. Bom, vamos então aqui para nossa fase aquosa. Ele separou a nossa fase aquosa em 2 ingredientes, o hidrolato de camomila e a água destilada. Ele arrasou nas escolhas, porque o hidrolato de camomila ele é muito bom para neutralizar manchas na pele também, para acalmar. Então, acredito que ele tenha escolhido muito bem. Eu colocaria aqui o hidrolato de lavanda, acredito que ele serve ainda mais para esse propósito de neutralizar manchas na pele. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ele colocou 60% de hidrolato de camomila. Uma coisa que a gente poderia fazer é substituir essa água destilada pelo hidrolato, então ter aqui 76%, mas ainda assim eu achei muito bom que ele colocou um pouquinho de água destilada, mas o foco dele da fase aquosa foi através do hidrolato, né? Foi trazer o hidrolato de camomila. Então eu adorei, achei maravilhoso e acredito que tenha sido uma ótima escolha para um hidratante facial com as características que a gente pediu. Agora, né, a gente vai para nossa fase C, ele coloca aqui que é adicionada a frio, então é quando a nossa formulação ela já esfriou, já tá abaixo dos 45 graus, e aqui vamos ver depois no modo de preparo, né, que ele coloca aqui embaixo, mas eu não sei se ele vai diluir essa niacinamida vegetal em água para incluir na última fase, porque se ele pegar essa niacinamida, que normalmente vem em pó, e não diluir ela na água, vai trazer uma sensação meio que de esfoliante. Então isso pode ser um ponto negativo para o nosso hidratante facial. Mas gostei muito da ideia dele ter colocado a niacinamida aqui para um produto que a gente falou para ele que é importante que neutralize manchas. A niacinamida tem uma ótima ação para isso. Então aqui foi um acerto também. Ele colocou conservante natural, eu tava na dúvida se ele ia colocar ou não. Colocou na fase termolábil, que é o lugar certo. Colocou aqui uma dosagem boa também, de 1%, que é a dosagem que eu geralmente uso. E como eu falei pra vocês, né, ele não colocou a vitamina E aqui na fase C, que é onde ele deveria ter colocado. Mas ainda assim, essa fase C aqui tá bem boa. E pra finalizar, né, ele colocou o óleo essencial de lavanda, colocou 0,5%, o que é uma dosagem permitida para produtos faciais, então ele arrasou aqui também, não colocou a mais do que é permitido, então isso não vai te trazer nenhuma sensibilidade para a pele. Então aqui na fase C ele também foi muito bem, tirando o fato de que ele não colocou a vitamina E, que é o nosso antioxidante natural, que é sensível a altas temperaturas, assim como o óleo essencial de lavanda, assim como o conservante natural, e que é um ingrediente que a gente adiciona aqui na fase a frio. Agora eu vou pro modo de preparo. Vamos ver se ali na última fase ele vai diluir essa niacinamida ou não. Nesse momento é a minha maior curiosidade. Mas aqui ele explica, né, como é que tu deve criar esse produto. Então ele fala, deve pesar e misturar o olivenil com óleo vegetal de rosa mosqueta, o óleo vegetal de jojoba. Aqui ele coloca a vitamina E, eu não colocaria. E leve ao banho-maria até atingir por volta dos 75. E pra fase B, ele falou também, né, pra aquecer os 2 ingredientes aquosos até os 75 graus. E aqui no processo de criar a emulsão, ele falou, acione a fase B na fase A lentamente em fio, enquanto emulsiona até formar uma emulsão homogênea. Misture por aproximadamente 3 a 5 minutos. Arrasou também, tá certíssimo. E aí a fase C, né, que é a nossa última fase, ele fala, deixe a emulsão resfriar até cerca de 40 graus, extrato de raiz de alcaçuz ou niacinamida vegetal, conservante e óleo essencial. Misture bem. E aí aqui, como eu falei pra vocês, que eu achei que pudesse acontecer, ele não pediu pra diluir essa niacinamida em uma água. Então, se fosse eu criando essa formulação, eu pegaria essa niacinamida, incluiria sim ela na fase termolábil, mas separaria um pouco da água destilada para esse fim desse processo. Porque assim a gente vai conseguir diluir a niacinamida na água, misturar ela muito bem na formulação e não deixar nenhum resíduo que possa ser incômodo por ser um ingrediente que vem em pó. Então aí, né, a gente tem 2 que eu consideraria erro. A gente pode até perguntar para ele se eu devo diluir essa niacinamida vegetal depois ou não, mas ele fala, misture bem, falou sobre o processo de invase, então invase em potes ou bisnagas previamente esterilizados, armazém no local fresco e seco. Perfeito. Aí depois ele transformou, né, essa formulação de porcentagem para gramas. Quem assistiu o nosso último vídeo vai poder fazer esse cálculo e ver se tá tudo certinho ou não.
E a gente tem aqui algumas notas importantes, né, que ele fala do uso do conservante, validade de 6 meses a 1 ano, desde que o produto esteja adequadamente armazenado em local fresco, seco e longe da luz solar. E ele fala, né, sobre o ativo clareador, ele fala sobre esse extrato que eu não conheço, vou dar uma pesquisada depois, mas ele fala também, né, que a niacinamida vegetal é uma outra opção para ser um ativo clareador. Uma coisa que eu achei muito legal é que ele fala sobre o pH ideal do creme, que deve ficar entre 5 e 5,5. Normalmente, quando a gente cria emulsões faciais, hidratantes faciais, a gente fica com uma faixa de pH entre 4,7, 5, 5,5 no máximo. Então, aqui no pH ele também acertou. E ele fala, né, ajuste o pH, se necessário, com ácido lático ou uma solução de bicarbonato. Então, ácido lático, se o nosso pH estiver muito alto, ou solução de bicarbonato, se o nosso pH estiver muito baixo. E aí ele fala, né, se preferir um creme mais leve, reduza um pouco a fase oleosa, para um creme mais nutritivo, aumente os óleos até 10, 12%, ajustando a quantidade das outras fases proporcionalmente. Realmente, ele criou uma formulação bem boa, com poucos erros. Eu tinha dúvida se ele colocaria, por exemplo, a vitamina E e o conservante natural. Achei que poderia ser alguma coisa que ele não trouxesse para a formulação, mas ele trouxe. Não foi exatamente no lugar que a gente costuma colocar, né? A vitamina E, ela fica na fase termolábil, como eu falei para vocês. E agora a gente vai saber se essa niacinamida, né, ela deve ser diluída ou não. Então a gente vai perguntar exatamente isso para ele. ChatGPT, gostaria de saber se a niacinamida deve ser previamente diluída ou não para ser adicionada na última fase. Vamos ver agora o que ele vai responder. Ó, então o que acontece, tá? Ele trouxe aqui que a niacinamida geralmente não precisa ser diluída previamente antes de ser adicionada na fase fria, desde que o creme já contenha uma quantidade significativa de fase aquosa, o que é o caso na sua formulação, porém, alguns cuidados devem ser tomados. Se você estiver usando a niacinamida em pó, ela pode ser adicionada diretamente à emulsão resfriada, abaixo de 40 graus, e dissolver com uma mistura. Mas, para garantir que ela se disperse de forma homogênea, que é uma coisa que a gente busca quando a gente cria o produto, para evitar qualquer sensorial desagradável, você pode dissolvê-la em uma pequena quantidade de água destilada ou de hidrolato antes de adicioná-la. Então aqui, ele se redimiu, porque assim, realmente, quando tu vai adicionar a niacinamida, por mais que tu tenha uma emulsão com uma fase aquosa bem grande, ainda assim a niacinamida, para que a gente tenha um produto homogêneo, a gente precisa diluir ela antes de incluir no final da nossa formulação, porque senão pode trazer um sensorial que a gente não gosta. Mas aqui sim ele fala, né, que a niacinamida líquida, caso esteja utilizando uma solução normalmente a 10% ou similar, ela já vem diluída e pode ser adicionada diretamente. E ele também fala que, se tiver em dúvida, é uma boa prática diluir a niacinamida em uma pequena quantidade do hidrolato ou da água que você separou na fórmula. E agora eu vou tirar uma última dúvida com ele, tá? Que é em relação à vitamina E. Vamos ver o que ele responde. Eu vou falar assim, ó. ChatGPT. A vitamina E é um ingrediente termosensível. Ela deveria ser adicionada na fase fria. Vamos ver agora o que ele vai falar sobre a vitamina E. Ele tá pensando na vida. Nada ainda. Eu vou clicar nesse botãozinho. Deixa eu ver. Nada ainda dele. Eu vou colocar mais uma vez a pergunta aqui. Porque ele tá muito lerdo. Vamos ver. Ó, aí ele já se corrige. Ele fala, sim, você está absolutamente certo. A vitamina E é termosensível e deve ser adicionada na fase fria. Ou seja, após a emulsão já teria esfriado por cerca de 40 graus. Expor a vitamina E a altas temperaturas elevadas como as da fase quente, pode reduzir sua eficácia, comprometendo suas atividades antioxidantes. Então aqui, ele fala, na receita que desenvolvemos, a vitamina E deve ser transferida para a fase C, junto com o óleo essencial e o ativo clareador. Isso preserva sua integridade e garante que ela atue como antioxidante no produto. Então assim, consertou, arrasou, a gente precisou aí dar uns toques para ele em relação à vitamina E, à niacinamida, mas de forma geral ele criou uma formulação bem estruturada, dentro dos limites permitidos. O que vocês acharam, tá? Vocês querem que eu reproduza essa formulação aqui? A gente pode ter uma série aqui no canal pedindo para ele criar várias formulações, debatendo sobre as formulações que ele cria, porque como a gente pode ver, né, apesar dele trazer uma formulação muito boa, ela teve alguns pontos que não estavam corretos. Ele vai substituir o trabalho, por exemplo, de uma mentora de cosméticos naturais, que é o meu caso, que produz formulações para outras pessoas. Nesse momento ele ainda não consegue. A gente pode fazer um segundo teste, né, com a versão paga dele,
Mas, como eu falei pra vocês, a gente vai educando ele à medida que a gente vai fazendo perguntas. Então agora, muito provavelmente, a próxima vez que ele criar uma formulação, ele vai colocar a vitamina E no lugar certo e ele vai pedir pra diluir a niacinamida. Deixa aqui nos comentários também o que tu gostaria que ele criasse e em um próximo vídeo a gente testa uma nova formulação. Se tu gostou de testar essas inteligências artificiais comigo, deixa teu like, te inscreve no canal. Se tu quer aprender a produzir os teus próprios cosméticos naturais, a gente tem um curso de cosmetologia natural que a gente tá atualizando agora e a versão atualizada dele vai sair lá em março. Mas quem já estiver dentro do nosso curso vai ter acesso tanto à versão que está disponível agora, né, e que vai ficar disponível até março, quanto a versão de março, então tu vai pagar aí metade do preço pelo dobro de conteúdo, então vale muito a pena. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu estava curiosa para saber como é que o ChatGPT ia performar criando uma formulação, hoje a gente trouxe isso para ti. Um beijão e até o próximo vídeo.